Muito bem, meus queridos alunos do canal Explica Mestre, sejam todos bem-vindos mais uma vez às aulas aqui do professor Fábio e hoje nós vamos fazer uma revisão sobre as propriedades de potenciação e radiciação. Tá? Primeiramente, vamos lembrar o que é a potenciação. Essa é uma operação matemática que serve para você escrever de uma outra forma, no caso mais simplificada, um produto de fatores iguais. Por exemplo, se eu tiver 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. Perceba que nesse produto, nessa multiplicação, o 2 ele está sendo multiplicado por ele mesmo. Todos os fatores da multiplicação são iguais. Então, em situações como essa, nós podemos representar esse produto de fatores iguais por uma potência, que é o quê? Que é a escrita matemática simplificada para o produto de fatores iguais. Nós vamos escrever da seguinte maneira. O número que está aparecendo várias vezes aí é o 2. Ele vai ser escrito em um tamanho normal e ele é chamado de base. Quantas vezes o 2 está aparecendo nessa multiplicação? Ele está aparecendo 1, 2, 3, 4 vezes. Esse 4 nós vamos colocar pequenininho aqui em cima, dizendo que esse 2 aparece 4 vezes na multiplicação. Então, nós temos aqui a potência 2 elevado a 4, que é o 2 multiplicado por ele mesmo, 4 vezes. Tá? Se eu tiver, por exemplo, a seguinte escrita, 5 elevado a 3, isso significa que o 5 vai multiplicar por ele mesmo e vai aparecer 3 vezes na multiplicação. Tá? Para colocarmos o resultado, nós podemos fazer as multiplicações. No caso aqui, 2 elevado a 4 vai ser 2 vezes 2, que é 4, vezes 2, que é 8, vezes 2, 16. Então, 2 elevado a 4 é igual a 16. Da mesma forma, 5 elevado a 3 seria 5 vezes 5, que é 25, e aí 25 vezes 5, que vai dar 125. Perceba que a potenciação é apenas uma forma diferente de você escrever a multiplicação de fatores iguais. Mas o resultado da potência, o resultado da potenciação, é o mesmo resultado da multiplicação que você tinha. Tá? Apenas nós podemos reescrever este produto de fatores iguais de uma forma diferente. E esta maneira diferente, esta forma diferente de escrever os produtos de fatores iguais é chamado de potenciação. Então, nós temos aqui uma potência 2 elevado a 4, que é igual a 16, e uma outra potência 5 elevado a 3, que é igual a 125. Nós vamos começar a nossa revisão propriamente dita pensando em situações em que nós temos os expoentes negativos. Imagine uma potência com um expoente negativo. Neste caso aqui, eu coloquei dois exemplos. Primeiro, 2 elevado a 3 e depois 2 elevado a menos 3. 2 elevado a 3, eu vou resolver esta potência colocando 2 vezes 2 vezes 2. Isso aqui vai resultar em 8. Ótimo, 2 elevado a 3 é igual a 8. Agora, o que vai acontecer se eu tiver 2 elevado a menos 3? Perceba agora que o expoente aqui é negativo e isso está gerando complicações para que eu possa entender a resolução. Então, vamos lá. O que nós vamos fazer? Todas as vezes que nós tivermos um expoente negativo na potenciação, nós vamos inverter a base dessa potência e depois o expoente ele pode ser positivo novamente. Fábio, como assim inverter a base? O 2 é um número inteiro, mas nós sabemos que todos os números inteiros eles podem ser escritos como uma fração de denominador 1. Então, o 2 eu posso escrever como 2 sobre 1, correto? E aí ele está elevado a menos 3. Pronto. Eu apenas escrevi o 2 como 2 sobre 1, porque o 1 é o elemento neutro da multiplicação e da divisão, então não tem problema aí você
colocar o 1 no denominador. Agora, como o expoente está negativo, a regra matemática nos diz que nós vamos inverter a base. Então, ao invés de 2 sobre 1, nós vamos colocar 1 sobre 2. E aí o expoente volta a ficar positivo. Tá? Resolvendo isso, nós vamos ter 1 elevado a 3, que na verdade vai ser 1 vezes 1 vezes 1, que é o próprio 1. Né? E 2 elevado a 3 vai ser 2 vezes 2 vezes 2, que é 8. Isso significa que 2 elevado a menos 3 é a mesma coisa que 1/8. O que nós podemos perceber aqui? Ó? Que quando nós temos 2 elevado a 3 positivo, o resultado foi 8. Mas o 8, perceba, é a mesma coisa que 8 sobre 1, né? Porque todo número inteiro pode ser escrito com um denominador igual a 1. A partir do momento em que eu coloco o expoente negativo, aí eu vou inverter a base. Automaticamente, é como se eu estivesse invertendo o resultado da potência. Essa potenciação resultava em 8 sobre 1, quando o expoente era positivo, passa a ser 1 sobre 8, com o expoente aí sendo negativo. Tá? Vamos colocar mais 2 exemplos, né, para que a gente possa fixar bem esta resolução. Eu coloquei no primeiro ali uma potência onde a base é fracionária. Então eu não vou precisar imaginar o número 1 ali. Eu já tenho uma fração. Tá? Então eu vou apenas inverter essa fração, porque o 2, perceba aqui do expoente, ele está negativo. Né? Quando o expoente é negativo, eu vou inverter essa base. Então vai ficar 5 sobre 4. E aí esse expoente que era negativo pode passar a ficar positivo. E nós teremos 5 elevado a 2, né? 25, porque é 5 ao quadrado. E 4 elevado a 2 aqui vai ser 16, porque 4 elevado a 2 é 4 vezes 4. Então nós teremos resposta para esta potência 25/16. Perceba que quando eu faço a resolução da potência de expoente negativo, eu começo invertendo a base desta potência. No caso, era 4/5, passa a ser 5 sobre 4. E o expoente que era negativo passa a ficar positivo. E aí eu resolvo, né? 5 ao quadrado, posso resolver primeiramente o numerador, depois o denominador. 5 ao quadrado é 5 vezes 5, que é 25. E 4 elevado ao quadrado é 4 vezes 4, que vai dar 16. Pronto, muito bem. Um outro exemplo, nós temos aqui menos 5 elevado a menos 3. Né? Esse menos 5 é o número inteiro, então eu vou entender que existe o número 1 no denominador. Tá? E aí ele está elevado a menos 3. Né? Como o expoente é negativo, eu vou inverter a base, vai ficar menos 1/5. Perceba que o 5 era no numerador e o 1 no denominador. Quando nós invertemos, nós colocamos o 1 na parte de cima, o 5 na parte de baixo. Inverter significa fazer isso. E aí o expoente passa a ficar positivo. Então nós teremos menos 1 elevado a 3, que seria menos 1 vezes menos 1 vezes menos 1, que é o próprio menos 1. E 5 elevado a 3, que é 5 vezes 5 vezes 5. Então nós teremos 125. Perceba, gente, ó, menos 5 elevado a menos 3 resulta em menos 1 125 avos. Eu inverti a base, que era menos 5 sobre 1, ficou menos 1 sobre 5. E aí o expoente, que era menos 3, passa a ficar positivo, ou seja, passa a ser 3, né? E aí nós resolvemos a potência, como nós já sabemos, com o expoente positivo mesmo. É bem tranquilo. Invertemos a base e aí o expoente, que era negativo, passa a ficar positivo. Correto? Essa seria uma das causas raízes aí, né? Uma das causas raízes que fazem com que as pessoas, nossos alunos, errem muitos problemas de potenciação, porque não lembra dessa pequena sacada de quando o expoente for negativo, nós invertermos a base para poder desenvolver a potência como se deve. E é claro, o expoente que era negativo passa a ficar positivo, certo?
Vamos então para a nossa primeira propriedade de potência a ser analisada, que é a multiplicação de potências de mesma base. Para enunciar essa propriedade, eu vou colocar aqui uma potência a elevado a x. Perceba que o a é um número qualquer e o x também é um número qualquer, né? Eu vou multiplicar por a elevado a y. Nossa, nós temos aqui um produto ou uma multiplicação com duas potências que têm a mesma base. Olha só, a base aqui é o a e a base aqui é o a também. Quando essas potências têm a mesma base e elas estão sendo multiplicadas, nós vamos resolver isso mantendo a mesma base. Só que os dois expoentes nós vamos adicionar. Ou seja, para a multiplicação de potências com a mesma base, nós conservamos a base e somamos os expoentes. Então ficaria a elevado a x mais y. Para você entender isso melhor, vamos fazer um pequeno exemplo. Vamos colocar aqui um 2 elevado a 3, multiplicado por 2 elevado a 4. Perceba, nós temos um produto de potências com base 2. As bases são iguais, então eu vou manter essa base. Eu vou somar os expoentes, eu somo 3 com o 4. Então nós vamos ter 2 elevado a 7. Perceba que eu tinha um produto de duas potências e agora eu tenho como resposta uma única potência. A ideia de aplicar as propriedades é você reduzir de várias potências para uma só, né? Como se você estivesse simplificando essa expressão. Para isso, nós utilizamos essa propriedade. Multiplicação de potências com a mesma base. Nós conservamos a base e somamos os expoentes. Para fixar, mais um exemplo. 5 elevado a 3 vezes 5 elevado a 1. Perceba que eu tenho um produto de duas potências com a base 5. Para resolver isso aqui, aplicando a propriedade de potenciação adequada, nós vamos manter a base 5 e vamos somar os expoentes. Então fica 3 mais 1. Então nós temos aí 5 elevado a 4. Se você quiser resolver isso, você vai pegar o 5 e multiplicar por ele mesmo, fazendo aparecer 4 vezes na multiplicação. E aí 5 vezes 5 é 25, vezes 5 vai dar 125, vezes 5 vai dar 625. Seria o valor, né, de 5 elevado a 3 vezes 5 elevado a 1. Mas no momento, eu não estou nem tão preocupado em calcular esse resultado. Eu gostaria que vocês gravassem apenas como aplicar a propriedade de potência, né? Nesse caso aqui, nós conservamos a base e somamos os expoentes. Para finalizar, vamos colocar uma potência com base fracionária. Então, nós temos meio elevado a 10 multiplicado por meio elevado a 35. Nossa, Fábio, como é que nós fazemos isso? Nós vamos manter o meio, porque as bases são iguais, né? E vamos somar o 10 com o 35. Então, nós teremos meio, mantemos a mesma base até o final, elevado a 45. Precisamos resolver essa potenciação? Não. Podemos deixar assim mesmo, né? Se nós formos multiplicar meio por ele mesmo 45 vezes, isso vai dar um valor, né, muito complexo. Nós não vamos conseguir fazer esses cálculos. Então, nós simplesmente mantemos aí a escrita na forma de potenciação, mas perceba que antes eu tinha duas potências e agora eu tenho apenas uma, né, potência com o expoente 45, certo? Isso é a multiplicação de potências de mesma base. Se for divisão de potências de mesma base, nós vamos agir quase da mesma forma. Mas nós vamos lembrar aí que a divisão ela é a operação inversa da multiplicação. Então, se eu tiver, por exemplo, 5 elevado a 6 dividido por 5 elevado a 2. Lá na multiplicação, lembra, nós conservávamos a base e somávamos o expoente na multiplicação. Mas agora,
na divisão, nós vamos conservar a base e ao invés de somar os dois expoentes, nós vamos subtrair, né? Como a divisão é a operação inversa da multiplicação, então ao invés de somar os expoentes, vamos utilizar também a operação inversa, que é subtrair. Então nós teremos aqui 5 elevado a 3. Pronto, mais um exemplo. Só que agora eu vou escrever a divisão na forma de fração. Vamos lá. Se eu tiver 10 elevado a 4, dividido por 10 elevado a 3. Então, nós vamos conservar a base, só que como é uma divisão com potências de mesma base, eu vou subtrair os expoentes. 4 menos 3, isso aqui vai resultar em 10 elevado a 1. Tá? 10 elevado a 1 é o próprio 10. Perceba, na multiplicação de potências de mesma base, nós conservamos a base e somamos os expoentes, certo? Na divisão, nós vamos conservar a base, mas aí nós vamos subtrair os expoentes. Tá? Multiplicação, somamos. Divisão, subtraímos. Ok? Partindo para uma outra propriedade de potenciação, nós vamos para a potência de potência. Fabio, quando que nós temos uma potência de potência? Quando nós tivermos uma potência qualquer, por exemplo, um A elevado a x, sendo a base para uma outra potência. Então, nós temos A elevado a x, tudo isso elevado a y. Perceba que a base dessa potência de expoente y é uma potência de expoente x. Tá? E para aplicar a propriedade potência de potência, nós vamos fazer o seguinte. Nós vamos manter a base e vamos multiplicar os expoentes. Certo? Então, A elevado a x elevado a y vai ser igual a A elevado a x vezes y. Potência de potência, gente. Nós conservamos a base e multiplicamos os expoentes. Como exemplo, preste atenção. 3 elevado a 2 elevado a 4. Para resolver isso aí, vamos manter a base, que é o 3, e vamos multiplicar os expoentes. Então, nós teremos 3 elevado a 8. Ô, Fabio, eu preciso resolver o 3 elevado a 8? Isso vai depender lá do enunciado do seu problema, né? Aqui, no caso, eu quero apenas que você aplique a propriedade de potenciação e reduza essa escrita, né? Nós tínhamos 3 elevado a 2 elevado a 4. Nós tínhamos dois expoentes aí. E nós escrevemos isso de maneira simplificada. Agora nós temos uma única potência, 3 elevado a 8. Tá? Todas as vezes que você tiver uma potência de potência, é assim que nós resolvemos. Último exemplo, se eu tiver aqui um 5 elevado a 2 elevado a menos 3. Como é que eu vou resolver isso? Eu vou manter a base, que é o 5, só que eu vou multiplicar os expoentes. Todas as vezes que nós tivermos potência de potência, a base é conservada e os expoentes são multiplicados. Então, nós teremos 5 elevado a menos 6 como resposta para aquela potência de potência. Tranquilo de entender, né? Multiplicação de potências com a mesma base, você conserva a base e soma os expoentes. Divisão de potências com a mesma base, você conserva a base e subtrai os expoentes. Quando tivermos potência de potência, você conserva a base e multiplica os expoentes. Certo? E o que vai acontecer, Fábio, se nós tivermos a potência de um produto? Como assim potência de um produto, né? Imagine que eu tenho aqui um A vezes B, né? A multiplicação aí é de dois números quaisquer. E eu tenho tudo isso elevado a um expoente x. Perceba que eu tenho uma potência de um produto. Ou seja, a base da potência é um produto. Para resolver isso, nós vamos fazer o seguinte. Este expoente que está aqui, ó, do lado de fora desse parênteses, ele vai servir tanto para o primeiro fator como para o segundo fator deste produto. Então, nós teremos
a elevado a x multiplicado por b elevado a x, tá? Então, na potência do produto, né, nós vamos pegar esse expoente e vamos distribuí-lo para todos os fatores que estão dentro do parênteses. Como exemplo para isso, vamos pensar assim. Imagine que eu tenha 3 vezes 2 vezes 4. Nossa, é um produto de 3 fatores. Eu estou elevando isso a 2. Como é que eu desenvolvo isso? Esse 2 ele vai servir tanto para o 3, como para o 2 e também para o 4. Né? Então, nós teremos 3 elevado a 2 vezes 2 elevado a 2 vezes 4 elevado a 2. Tá? Então, nós teremos aí 9 vezes 4 vezes 16. E aí você faz a multiplicação e determina qual é o valor, né, para esse produto. Essa aí que eu fiz agora é a potência do produto. E após a potência do produto, nós podemos ter também a potência do quociente, que vai ter aí a mesma ideia de resolução, porém agora os dois números estão sendo divididos. Eu posso colocar essa divisão como fração, por exemplo, aí um 3 sobre 2, né, elevado a 2, por exemplo. Ou eu posso colocar na forma de divisão mais convencional, que seria 3 dividido por 2, tudo isso elevado a 2. Perceba que eu estou escrevendo a divisão de duas maneiras diferentes, mas a forma de resolver é a mesma, porque elas têm o mesmo significado, né? Na potência do quociente, eu vou ter a mesma ideia que eu fiz para o produto, né? Ou seja, para a potência de um produto. Esse 2, que é o expoente que está do lado de fora do parênteses, ele vai servir tanto para o numerador como para o denominador. Então, nós teremos 3 elevado a 2 sobre 2 elevado a 2. No caso, seria 9 quartos, certo? Aplicando a propriedade de potência aí, a potência do quociente, tá? Na verdade, ela não seria nenhuma propriedade de potência, né? Seria mais um método de resolução, tá? Como que eu faço para resolver aí uma potência de um quociente? Escrito aqui de forma diferente, né, utilizando os dois pontinhos da divisão, vou fazer da mesma forma, tá? Eu vou fazer com que esse 2 sirva para o 3 e para o 2 também. Então, nós teremos 3 elevado àquele expoente 2, dividido por 2 elevado àquele expoente 2. Então, nós teremos aí 3 ao quadrado, que é 9, dividido por 2 ao quadrado, que é 4. Pronto, aí, ó. Aplicamos a propriedade e facilitamos a nossa vida durante a resolução dos problemas aí, se for necessário. Lembrando que você não é obrigado sempre a utilizar as propriedades. Você vai utilizar sempre que for conveniente. Se for para ajudar na resolução, aí você utiliza, tá? Indo para a radiciação, nós vamos lembrar que calcular uma raiz é fazer o processo inverso da potenciação. Perceba, eu sei que 3 elevado a 2 é igual a 9, né? Porque seria 3 vezes 3, olha aí, ó, o 3 aparecendo duas vezes, isso seria 9. A radiciação seria o processo inverso. Se eu pedisse para a gente calcular a raiz quadrada do 9, eu tenho que pensar qual é o número que é elevado ao quadrado da 9. Qual é o número que ele vezes ele mesmo resulta em 9, né? Então, aqui no caso, seria 3. Porque 3 ao quadrado, ou seja, 3 vezes 3 é igual a 9. Perceba que eu estou pensando aqui no conjunto dos números naturais, tá? Não estou levando em consideração isso aqui poderia dar um menos 3, né? Porque o menos 3 elevado ao quadrado também é 9. Eu estou pensando apenas em números naturais. Então, se 3 elevado a 2 é igual a 9, então a raiz quadrada do 9 é 3. Se eu pensar, por exemplo, qual é a raiz quadrada do 49, eu tenho que pensar qual é o número que elevado ao quadrado resulta em 49. Ou seja, qual é o número que ele vezes ele mesmo resulta em 49. Isso aí seria 7, né? A raiz quadrada de 49 é igual a 7. Por quê? Porque 7 elevado ao quadrado é igual ao próprio 49. Por isso que a raiz quadrada de 49 é igual a 7.
E aí eu posso mudar as raízes colocando índices diferentes aí, né? Eu posso colocar uma raiz cúbica, por exemplo. Qual seria a raiz cúbica? Eu mudo o índice aqui em cima do radical. Quando é raiz quadrada, nós não temos a obrigatoriedade de colocar o 2 aqui não. Mas quando é raiz cúbica, nós precisamos colocar o 3, tá? Se eu pensar na raiz cúbica de 27, eu preciso descobrir qual é o número que elevado ao cubo é igual a 27. Perceba que a resposta seria 3, né? Ah, por que, Fábio? Porque 3 elevado ao cubo seria 3 vezes 3 vezes 3. Isso aí seria igual a 27. Então, raiz cúbica de 27 é igual a 3. A radiciação, ela faz o processo inverso da potenciação. Quais seriam as propriedades que nós teríamos para aplicar num processo de resolução de raiz, né, dentro de uma expressão ou dentro de um problema? Vamos pensar assim, ó. Raiz do produto. Raiz do produto significa que nós temos uma raiz com um índice qualquer aqui, eu posso colocar um índice A qualquer, né? Eu estou fazendo um produto, ou melhor, estou fazendo a raiz de um produto. Vou colocar aqui um x vezes y, né, dentro do radical. Para eu resolver isso aqui, se for conveniente, se for facilitar para mim, eu posso separar a raiz, uma para o x e outra para o y, sempre mantendo o mesmo índice. Ou seja, a raiz do produto é igual ao produto das raízes. Fabio, como é que eu faço para resolver um problema, né? Seguindo essa ideia? Vamos pensar assim. Ó. Se eu tiver que calcular a raiz quadrada de 9 vezes 4, eu posso separar isso e calcular parte por parte. Eu posso calcular a raiz quadrada do 9 vezes a raiz quadrada do 4. Perceba que eu tinha um produto dentro do radical, dentro da raiz, né? E eu então calculei esta raiz de 9 vezes 4, separando a raiz quadrada do 9 e a raiz quadrada do 4. Então seria 3 como a raiz quadrada do 9, 2 para a raiz quadrada do 4, então a resposta aqui seria 6, né? Porque 3 vezes 2 é igual a 6. Perceba que aplicar esta propriedade é muito tranquilo. É muito tranquilo, né? Vamos pensar assim. Você apenas separa a raiz que estava para o produto inteiro para cada fator do produto. Se nós não tivermos um produto, se nós tivermos aí um quociente, nós vamos agir da mesma forma. Tá? Se nós tivermos uma raiz de um índice qualquer A, né? E nós tivermos dentro da raiz um quociente, e eu quero resolver isso, eu posso separar, calcular a raiz da parte de cima, calcular a raiz da parte de baixo, tá? Fazendo o cálculo separadamente, tanto para o numerador como para o denominador. Exemplo, se eu quiser calcular qual é a raiz quadrada de 25 nonos. Eu não sei qual é a raiz quadrada de 25 nonos. Então eu posso calcular a raiz quadrada de 25 separadamente e a raiz quadrada do 9 também separadamente. Teremos raiz quadrada de 25, que é igual a 5. Raiz quadrada de 9 é igual a 3. Então, qual é a raiz quadrada de 25 nonos? É 5 terços. Como que eu fiz para saber isso? Eu calculei separadamente a raiz quadrada do 25 e a raiz quadrada do 9. Você pode fazer isso, mas você não é obrigado. Tá? Você utiliza essa ideia apenas se isso for facilitar para você. Tá? Seguindo adiante, nós temos aí radicais de mesmo índice, né? Para produto e para quociente. Ou melhor, isso aqui nós já fizemos, na verdade. Tá? Nós vamos fazer aqui um índice do radical sendo igual ao expoente da base. Tá? Um índice do radical igual ao expoente da base. Como é que eu faço para pensar nesta resolução? Imagine que nós tenhamos aqui uma raiz, um índice qualquer, um A, e dentro dessa raiz
nós temos aí um número elevado a A. Todas as vezes que o índice do radical for igual ao expoente do número que está dentro da raiz, nós chamamos isso aqui dentro de radicando, né? Se esse índice que está fora da raiz for igual ao expoente que está aqui dentro, nós podemos simplesmente cancelar a raiz de índice A com o expoente A. E vai sobrar para a gente apenas o x como resposta. Fabio, não entendi. Como é que eu faço para aplicar isso? Imagine que você tenha a raiz cúbica de 4 ao cubo. Ah, Fábio, eu vou ter que calcular quanto que é 4 ao cubo, que é 4 vezes 4 vezes 4, para depois calcular a raiz. Não, você não precisa fazer isso. Tá? Você vai simplesmente pensar que a raiz cúbica pode ser cancelada ou pode ser anulada pelo expoente 3, restando como resposta 4. Então, raiz cúbica de 4 elevado ao cubo é o próprio 4. Tá? Num outro exemplo, se eu tiver aí raiz quadrada de 9, melhor, vou pegar um número bem maior, né? Só para poder aplicar isso aqui. A raiz quadrada de 625. Ah, eu não sei quanto é a raiz quadrada de 625. Se você de alguma forma lembrar, 625 é a mesma coisa que 25 elevado ao quadrado, né? Porque 25 vezes 25 é igual a 625. Você vai poder aplicar essa propriedade, lembrando que a raiz quadrada tem um expoentezinho, ou melhor, um índice aqui fora, que é o 2, né? E aí você pode cancelar a raiz quadrada com esse expoente 2. Raiz quadrada de alguém elevado ao quadrado, você pode cancelar e vai ficar aí apenas o 25 como resposta. Tá? É apenas uma forma mais fácil de você calcular uma raiz, né? Simplesmente cancelando aí quando o índice da raiz for igual ao expoente do radicando, que é o valor que está dentro da raiz. Um último exemplo, tá? Raiz quinta de 2 elevado a 5. Né? E depois eu quero calcular a raiz quarta de 3 elevado a 4 vezes 5 elevado a 4. Nossa, complicou, hein, Fábio? Como é que eu vou fazer? Simples, tá? Primeiro, o índice do radical é igual ao expoente, então nós podemos cancelar. Vai sobrar apenas o 2 como resposta, tá? Nesse de baixo, eu posso separar raiz quarta de 3 elevado a 4 vezes a raiz quarta de 5 elevado a 4. Certo? Nós já vimos isso na propriedade logo acima, né? Que era a raiz de um produto. Nós poderíamos separar a raiz para cada fator do produto. E aí nós podemos cancelar. Ó, raiz quarta de 3 elevado a 4, eu cancelo. Ficaria apenas o 3. Raiz quarta de 5 elevado a 4, cancelo. Fica apenas o 5. Então nós teríamos como resposta 3 vezes 5, aí seria 15. Então, como é que falo? Raiz quarta de 3 elevado a 4 vezes 5 elevado a 4. Nossa, que conta difícil. Quanto vai dar isso? Vai dar 15, tá? Eu separei a raiz para os dois fatores do produto. E aí eu percebi que o expoente que está dentro da raiz é igual ao índice do radical. Então eu pude cancelar. Ficando apenas o 3 e o 5 para serem multiplicados. Certo? Esta é a pequena revisão, né, que eu gostaria de fazer com vocês para que vocês possam aprender mais, ter mais facilidade para trabalhar aí com as propriedades de potenciação. Então aí, gente, ó, estudem bastante, prestem atenção nas aulas e fiquem com Deus. Nós nos vemos na nossa próxima aula. Um grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau.